problem details, né? Como que eu faço para padronizar o retorno de erros ali da minha API? Será que eu crio uma classe customizada com um bool chamado sucesso e um array de erros? Será que eu crio outra estrutura e coloco na documentação? Como que eu padronizo, né? Por que se chama padronizar? Porque você quer que pessoas que nunca consumiram sua API tenham a mínima noção de como que seria um retorno de erros dela. E aí existe uma norma, vamos dizer assim, de boas práticas na construção de APIs que pode ser seguida. Tá? Para padronização de erros de API, então, a gente pode seguir o padrão de Problem Details, né? Deixa eu compartilhar aqui. RFC 7807, tá? Problem Details for HTTP APIs. Então aqui ele explica, né? RFC tem RFC para bastante coisa, para usar status code de API, são normas aí, né? Convenções que são utilizadas. Daí, no caso do RFC aqui da Problem Details, ele vai explicando um pouquinho. Eu quero chegar no que teria, quais que são as propriedades que tem dentro desse Problem Details. Olha aqui, ó, Members of a Problem Details Object. O que eu teria dentro? Eu teria um type, que aqui fala que deve ser uma URI para identificar o tipo do problema. Então, explicando se é um erro 400, o que é o erro 400? Né? Então, seria um link onde eu poderia entender o que é o erro 400. Onde viria esse número de erro 400, né? O HTTP status code? Nesse status aqui embaixo. HTTP status code gerado, né, no server de origem ali para aquele problema específico, né, o retorno, qual que foi o retorno da requisição. E aí esse type iria para uma página que ele poderia ver o que é o 400 e entender. O title é pequeno, né? Um pequeno e, vamos dizer assim, legível para humanos aqui, né? Resumo do problema, do tipo do problema. E aqui tem um item importante, ó. A gente não deve alterar o título para cada ocorrência do problema. Então, por exemplo, aconteceu um erro de validação do nome. Vou colocar aqui, o nome não estava válido. Não vou colocar isso. Se acontecer um erro de validação do CPF, o CPF não está válido. Não. Segundo a RFC aqui, o título é utilizado de forma para resumir o que é aquele erro 400, por exemplo. Então, erro de uma ou mais validações. Pronto. Mesmo que troque as validações que deram erro, o título vai ser sempre o mesmo. Uma ou mais validações. Deram erro, né? Uma ou mais validações falharam. Alguma coisa do gênero. Detalhes. Aí sim, detail vai ter, né, um texto ali específico do que aconteceu. Aí sim você vai colocar, por exemplo, erro de validação tal e tal, né? Validação do nome, CPF falhou, alguma coisa assim. E o instance é uma URI que, né, faz referência e identifica onde que aconteceu o erro, basicamente, tá? Então, se você tem um endpoint lá que é o /API, /produtos/obter, é aqui que a gente vai ter a URI para chegar nesse erro. Qual que foi a URI que produziu aquele erro? Por quê? Só olhando para esse Problem Details, com essas propriedades, você vai saber qual que foi o erro, o código de erro, né? Onde que você pega mais informações sobre esse código de erro. O que é esse erro sem você ter que acessar a API, por exemplo, que você consegue ver no title aqui, né? O detalhe do problema e também onde que ele foi produzido, né? Em qual URI, em qual endpoint ali que ele aconteceu.
Mas não se limita a isso, tá? A gente tem extension members, onde você consegue colocar itens que vão especificando ainda mais esses detalhes. Só que aí são itens customizados, né? Que você vai colocando. Vou querer colocar um campo nome. Você pode? Você pode. Mas assim, ele foge dos itens default, né? Ele vai sendo, você vai aumentando um pouquinho mais ali o teu retorno, né? Então aqui até ele dá o exemplo aqui em cima, né? Vamos lá, aqui ó, type, title, então type, aqui ele falando o que aconteceu, né? O tipo do erro, explicando o tipo do erro. Aqui nem tem o status, né? O status code. Por mais que ele esteja aqui em cima, ele deveria estar aqui embaixo também. Enfim. Title, o que aconteceu, detail. O type também, pelo jeito aqui, pode ser utilizado para explicar quando for um erro de negócio, por exemplo, né? Sei lá, que é esse caso aqui. Um endpoint que explica o que é falta de crédito, né? Que é o caso do erro, que você não tem não tem crédito suficiente. É o título do erro. O detalhe é, o seu saldo atual é 30, mas custou 50. Então não conseguiu, né, debitar ali, né, creditar, enfim, sei lá qual a operação que ele está fazendo aqui. E aí instance é onde aconteceu isso aqui. E aí tem os itens mais específicos, que é balance, né, saldo 30, accounts, aí tem os endereços das contas aqui de alguma forma, não sei como que eles representam isso. Se é um endpoint, parece ser um endpoint. Mas aqui quando começa a ser propriedades mais customizadas, você perde um pouquinho a noção do que pode ser. Aqui parece ser que foi uma operação, né, de talvez transferência, alguma coisa assim, e as contas que estavam relacionadas nessa operação eram essas aqui, né? Algo deste gênero. Beleza? Então essa aqui é o que a RFC 7807 fala. Mas beleza, como que a gente implementa isso, né? Deixa eu só mostrar como está neste exato momento. Vamos aqui no cadastrar produto. Eu tentei cadastrar um produto aqui com categoria 0, que não existe, né? E aqui deu um erro, estourou na minha cara um erro 500 aqui, falando que não achou a chave estrangeira e tal, e deveria ter estourado um erro, sim. Só que percebe que esse retorno de API aqui não está padronizado, não está com problem details aqui, né? Está estourando exception crua, né? Então, esse é um ponto que a gente vai ver como que uma exception a gente consegue padronizar uma exception também para ela ficar no modelo de problem details. Tudo isso aí a gente vai ver agora, tá? Vamos aqui na API, vamos, por exemplo, no próprio usuário aqui, né? Olha só no endpoint de usuário. Eu tenho aqui algumas requests, então para cadastrar eu preciso passar algumas coisas. E-mail, senha confirmação. Nosso amigo ali do chat comentou. Eu utilizo algumas annotations aqui em cima das propriedades que servem para fazer a validação do meu model no ASP.NET, né? E aí, quando eu recebo isso na API, o próprio ASP.NET ele já faz um validate no model, né? Utilizando o model state. Para quem é mais antigo aí, nas primeiras versões, lembra que a gente tinha que fazer uma validação na mão, né? Model state.isValid, né? Validate e tal. Não era tudo automático. Agora é um pouco mais automático. Inclusive, essa validação não é mais necessária, model state.isValid, porque o próprio ASP.NET já bloqueia, eu nem precisaria disso aqui, tá? Porque ele mesmo já valida quando a requisição chega aqui, faz o bind, ele já valida baseado naquelas annotations. E aí, como o amigo comentou ali,
qual que é o retorno em caso de invalidar alguma dessas regras aqui? O padrão do ASP.NET é bad request, que é, né, uma requisição que está mal formatada, uma requisição inválida, né? Algum parâmetro informado pelo client não estava de acordo com o que deveria estar. E aí ele retorna um bad request, que é o código 400 do HTTP Status Code. E aí, por padrão, o bad request do ASP.NET já é formatado no padrão Problem Details. Então vou rodar de novo a aplicação aqui para a gente testar, tá? Vamos tentar passar algo inválido aqui no cadastro. Por exemplo, um e-mail que não é um e-mail. E a gente já pode testar no próprio login aqui, tirando o arroba. Né? Se não me engano, tem uma validação lá de e-mail. Então isso aqui deixa de ser um e-mail nesse formato. E aí, quando eu tento, o que acontece? Olha só, erro 400. Olha esse retorno. Tem um type, tem um title, tem um status, tem um trace ID, né? Olha só, já tem um ID de rastreabilidade ali da requisição que pode ser utilizado. E ele tem uma propriedade errors, que dentro tem uma coleção de objetos que tem uma chave aqui, né? E uma coleção de erros. Então, para e-mail, os erros de validação que eu tive foi o campo e-mail é inválido. 400, olha o title dele aqui. Um ou mais validações e erros ocorreram. Né? Não tem o detail aqui, porque é um campo que pode ser opcional. Por que não tem o detail? Muito provavelmente porque ele já detalha dessa forma aqui. Então o detail, como é um campo único, ele quer especificar mais, ele já usa o próprio errors para deixar isso bem mais separado, né? Pode ter models aqui que falha a validação, vai ter tipo 3, 4 erros de validação, então nem caberia colocar num detail, por exemplo. Mas poderia se quisesse. Tá? Então, só para alinhar que o próprio ASP.NET usa esse padrão, né? nos retornos ali default dele, bad request, por exemplo. Outro ponto a se observar é que o tipo content type do retorno é um application /problem plus JSON, né? Problem mais JSON. Por que tudo é um pouco diferente? Porque se você tem mecanismos, né, que servem para explorar APIs, para você acoplar sua API num mecanismo de discover de API, de publicar API, você tendo padronização, você facilita a vida, né, tanto de quem consome, tanto dessas ferramentas, de ferramenta de monitoramento, de log. Padronização sempre é algo bom aqui na nossa área de TI, porque tem previsibilidade. Pensa que você vai fazer uma integração com um sistema que você nunca viu na vida. E aí você sabe que, tipo, o cara te falou o caminho feliz lá. Quando você conseguir bater no endpoint, vai vir uma lista lá, um array com tais campos. E se der erro? Às vezes não tem nem na documentação. E aí o que você faz? Se ele te falar, é no padrão Problem Details, beleza. Você já tem a noção do que vai acontecer, do que vai vir, né? A menos que tenha muito campo customizado, né? Mas o básico você sabe que você consegue já fazer um handler ali, um tratador de exceções, né? Quais os outros tipos do ASP.NET que também já vem no padrão se eu utilizar? Então, quando eu retorno um bad request, validando pelo model state, já funciona. Não preciso ter tanto esforço, né? Vamos logar. Vamos vir aqui no produto, pegar um produto por ID. Vou chutar grande aqui para não ter, tá? Olha só, deu 404.
Vamos só aqui na API para vocês verem, né? Na API de produtos, obter por ID. Quando ele tenta fazer uma busca no banco, se o produto for null, ele retorna not found. Então, esse not found aqui já é no modelo do Problem Details também. O que é o suficiente para eu saber que ele não encontrou? Um title falando not found, status code. Seria quase o suficiente só falar o status code, né? Mas de qualquer forma ele traz aqui um pouquinho mais detalhado, até porque ele traz um trace ID também. Então essas formas assim comuns aqui de retornar na API já usam Problem Details. Só que agora vamos fazer um exercício aqui. Olha só, unauthorized aqui no usuário login, tá vendo? Resultado. O que é o resultado desse login aqui? É um usuário login response, que é uma classe minha, que tem sucesso, access token, refresh token e erros. Então, aqui foi padronizado de um jeito que eu tenho os meus erros dentro da minha própria classe. O que acontece? Quando eu retornar um unauthorized, eu estou passando o resultado. Então, muito provavelmente, ele vai ficar num formato que não é padronizado. Tá? Não é um problem details, por exemplo. Então, um login aqui. Olha só, 401. E olha o tipo do retorno. Sucesso e erros do usuário ou senha não estão incorretos. Então, isso aqui não é padronizado. Não é problem details. Como que a gente conseguiria fazer com que isso fosse um pouco mais previsível, né, para quem consumir ali, né? Deixa eu ver também o retorno do cadastro aqui para ver se a gente consegue exercitar também. Por exemplo, eu já tenho um usuário teste 1, 2, 3, 4, 5, 6 asterisco, eu já tenho esse usuário, então ele não pode me deixar cadastrar de novo, né? Porque já tem esse e-mail cadastrado. Sucesso, falso, erro. Username test is already taken, né? Então, também mesma coisa, não é um erro padronizado. Vamos tentar trabalhar nele para ajustar no cadastrar aqui, tá? Quais as formas que eu posso tornar isso um erro padronizado? Lembrando que onde que ele está caindo aqui? Ele tenta cadastrar, o sucesso é false, ele cai aqui no errors count maior que 0 e cai num bad request. Então, olha só que interessante. Mesmo usando o bad request, quando eu passo um objeto para dentro do bad request, ele perde aquele detalhe de obedecer o padrão do Problem Details, porque eu não estou mais envolvendo o model state aqui, né? Eu não estou seguindo o padrãozinho ali dele. Eu estou forçando um objeto de erro ir dentro do bad request. Então, para continuar nesse padrão, eu teria que fazer o quê? Tem uma classe que eu já consigo criar algo no formato do Problem Details. Como que é o nome dessa classe? Vou por aqui, Problem Details. New Problem Details. Tá? Então aqui, Problem Details já tenho title, type, status, instance, extensions, details, já tenho tudo isso aqui. Se eu preencher isso aqui e passar para o bad request, vai funcionar. Então, Problem Details. Vou colocar aqui type. Type não vou querer colocar, vou pôr title. Vou pôr meu título. Só para exemplificar aqui, tá? Status, vou pôr 400. Detail, vou pôr o meu resultado. Tá, vamos pôr bonitinho aqui, né? Erro ao cadastrar. E daqui eu coloco o detalhamento dele, né? Que no caso é o .errors.select. Como é uma lista, eu vou agrupar essa lista aqui, tá? Vou fazer um string.join aqui.
Isso aqui tem várias formas de fazer, não tem o jeito certo. Claro que tem a padronização que é bom seguir, mas não tem todo aquele rigor, tá? Vou fazer separado por uma vírgula aqui. Caso tenha dois, ele vai ficar separado por uma vírgula. Só para exemplificar, tá? Vamos tentar rodar esse cara. Agora eu estou criando o objeto e passando no bad request. Tem aqui, execute. Olha só, já ficou, obviamente, porque a gente fez um objeto que já era destinado para isso, né? Não tem segredo. E esse Problem Details vem da onde? Microsoft ASP.NET Core MVC. Então ele já é do próprio framework, tá? André, mas tem outros jeitos de fazer? Eu queria usar o Model State para isso. Tá, então você pode usar o Model State. Só que aí, para usar o Model State, a gente precisa fazer de outra forma aqui, né? Eu vou apagar isso aqui. A gente poderia fazer, por exemplo, utilizando antes de mais nada, não é um erro de validação de bind, né? De informar erro aqui de alguma propriedade. É um erro de execução. Mas se quiser usar o Model State, pode. Só que daí você tem que fazer uma conversão do teu resultado de erros, por exemplo, que é o que a gente tem aqui. Vamos fazer um for each nesse cara. Então, para cada erro que eu tiver retornado lá do meu cadastrar usuário, eu quero fazer, por exemplo, que o meu model state.add model error. Aí você tem que seguir o padrão dele aqui, falar tipo validações, né? E aí colocar x, que é o erro. E aí no bad request, se não me engano, não funciona. Se eu passar agora, por exemplo, assim, ele não entende. Eu teria que fazer mais alguma coisa, tá? Tem algum pulo do gato aí que tem que fazer. Mas só adicionando o model state aqui, se não me engano, não funciona, tá? Mas eu vou testar mesmo assim. Olha, ele fez um bad request porque ele está sozinho aqui, mas ele não colocou os erros de validação. Então, deve ter algum detalhe a mais que tem que olhar na documentação. Mas qual que é um substituto que funcionaria da mesma forma? É só não chamar bad request. A gente pode chamar ele aqui de validation problem, tá? E daí aqui a gente consegue passar o model state. Se a gente olhar para esse validation problem, o que ele é, tá? Ele é um status 400 bad request e ele recebe um model state dictionary. Dá um restart, dá de novo. E agora sim, ó. Ele foi naquele padrãozinho errors, colocou o nome da chave que eu quis, que foi validações, e colocou o erro. Beleza? Então, eu estou mostrando algumas formas de fazer isso, tá? Então, com o validate, posso fazer um problem details, enfim, tem algumas formas. Tá, só que se eu quiser fazer o meu problem details, né, eu vou fazer a minha implementação de problem details bem mais customizada, quero passar aquele instance que até agora a gente não viu aparecer aqui, então eu vou criar aqui uma implementação minha do problem details, tá? Vamos lá, deixa eu pegar aqui que eu já tenho a classe aqui, para não demorar também. Então, criei aqui problem details. Olha só, primeira coisa, ela tem que estender aqui de herdar, né, de problem details, que é a própria, é onde eu tenho as propriedades, né, prontas já. Então não tem por que reescrever elas, vou reutilizar. E aí eu vou trabalhar só no detalhe que eu quero. Então eu quero ter errors a mais aqui, bem no modelo lá que a gente viu.
E aqui eu vou criar algumas regras de como eu quero padronizar os textos e tal, quando que eu quero pôr detail, quando que o meu detail vai ser diferente ou não vai ser, etc. Então o que eu fiz aqui? Sempre que alguém passar, eu quero que ele passe o status code, não como número, quero que ele passe como enum, para evitar ficar escrevendo número no código, por exemplo. Aí ele pode passar um detail e uma lista de erros. Se esse status code passado for bad request, eu quero que o meu título seja um ou mais validações de erro ocorreram. Mesma coisa que a do bad request, tá? Se for internal server error, eu quero que seja internal server error. E se for qualquer outra coisa que não seja um desses dois, vai ser um erro ocorreu. O status é status, que recebe aqui em cima, né? Detalhe, ele pode receber um detalhe ou pode ser nulo. E os erros podem existirem ou ser nulos também. Se ele não for nulo, esse erro, isso aqui é uma regra que surgiu, tipo, eu quero padronizar assim os textos, etc. Vocês fazem como vocês quiserem, tipo, como vocês quiserem padronizar, tá? Não é uma regra, não é recomendação, não é nada, é só mostrando o funcionamento aqui. Se o erro não for null, error.count for igual a 1, ou seja, se eu tiver um erro só passado aqui em cima, eu vou pôr no meu detalhamento, que é aquele campo detail, só o erro. Se tiver mais de um erro na minha listinha de erros aqui, eu vou colocar o que no detalhe? Múltiplos problemas aconteceram, ocorreram. E aí eu adiciono a listinha de erros, os erros aqui na minha propriedade específica, tá? E eu criei uma sobrecarga aqui de outro construtor, que é para eu especificar a instance, ou seja, quando eu quiser colocar onde que aconteceu aquele problema, então eu criei um aqui com status, com o request, que é no request.path, que eu vou saber, né, onde está sendo executado aquilo, e aí o resto eu reaproveito aqui, né, details e erros, eu chamo o construtor ali de cima. Vamos fazer uso disso aqui agora. Usuário controller. Vamos substituir novamente isso aqui, tirar isso aqui, tirar essa implementação que a gente fez aqui. E olha o que eu vou fazer aqui. Problem details, new custom problem details, que é a minha classe. Vou passar aqui o HTTP status code bad request. Vou passar a request. Essa propriedade, quando você está dentro de um controller, todo controller vai ter essa request, que é exatamente o que está rolando no momento que você recebe essa requisição. Então, a request vai ter informação de qual é o endpoint, etc., cabeçalho, um monte de coisa, né? E eu estou passando os erros, que são os resultado.erros que eu já recebi aqui do meu cadastrar usuário. E aí sim, eu vou passar esse objeto no formato de problem details para dentro do bad request, porque aí ele já está formatado, entendeu? Beleza, vou salvar aqui, vou rodar, executar aqui no mesmo endpoint. E aí, olha só, deu status 400, title 1 ou mais validações ocorreram. Por quê? Porque foi 400, entrou naquela regra lá de dentro do código. Detalhe, como era um erro, veio no detalhe aqui, ó. Username test is already taken. Instance, aconteceu no API v1 usuário cadastro. Então, olhando para isso aqui, e tem os erros aqui, obviamente, né? Então, olhando para esse aqui, você já consegue imaginar tudo o que aconteceu. Título, status, detalhe, onde ocorreu, os erros mais detalhados, se tivesse mais de um, né? E também, né, porque eu herdei da classe Problem Details, veio com o content type certinho aqui, ó, application/problem.json. Então, está padronizado para erro 400. E aí você consegue ir fazendo isso para basicamente outros tipos de retorno também, né? Então, num unauthorized, por exemplo, aqui eu também conseguiria fazer isso.
ele iria com o status code 401, mas com um resultado aqui que é o meu custom problem details, por exemplo. Mas agora vamos mais longe, tá? Com problem details ainda. Beleza, a gente viu aqui sem instalar nada, né? Mas agora imagine que... Lembra que eu tentei fazer na minha API cadastrar um produto que não tinha uma chave estrangeira e estourou uma exception? Como que a gente trataria as exceptions para que eu conseguisse padronizar o retorno de uma exception que iria estourar ali no retorno para ela ficar no modelo de problem details? Então, para isso, a gente tem um pacote para utilizar, tá? Pessoal, uso o Visual Studio Code porque eu sou mais acostumado com ele, tá? Mas nada impede, tudo funciona, tudo que está mostrando aqui, Visual Studio normal, para algumas coisas até mais simples, tá? Então aqui eu vou instalar o pacote Hellang, né? Ou Hellang, sei lá. hellang.midware.problemdetails. Só que eu tenho que estar no projeto de API, né? Então, source cd.api. Agora sim. .NET Edge Package. Vamos ver se foi aqui. Instalou aqui, ó. Beleza? Instalou. Agora a gente vai fazer uma configuração aqui na API para conseguir prever, né, configurar, na verdade, alguns casos aí de algumas exceptions. Então eu vou ver aqui como eu crio as extensions sempre aqui. Vou criar mais uma aqui chamada Problem Details Setup. Olha só, criei um método de extensão aqui do iService Collection, que é Add API Problem Details. Isso aqui é só para... Eu poderia fazer tudo no program aqui e tal. Só que é só para organizar, para não deixar tudo misturado junto, tá? Então vou lá. Services.add Problem Details. Esse Add Problem Details é do pacote que a gente acabou de instalar. Então vou dar um import aqui. E esse Add Problem Details Convention também é dele. O que a gente consegue fazer aqui? Antes de mais nada, eu vou comentar essa parte aqui. Olha só o detalhe, tá? Vou adicionar e vou definir as opções. Include Exception Details. Vamos fazer um ponto aqui. Quando a gente está trabalhando com APIs, com qualquer tipo de sistema, na verdade, não é legal que a gente estoure exceptions com detalhes técnicos que podem entregar alguma coisa para possíveis invasores ou até mesmo para o usuário no front-end, né, no retorno de uma API. Então você não vai falar que deu erro na base de dados e o nome da sua base de dados. Você pode colocar assim, erro interno. No máximo, se você quiser mesmo falar que foi erro de banco de dados, erro ao conectar com banco de dados, alguma coisa assim. Né? Mas nunca o detalhe da exception, linha de código, etc. Então essa aqui é uma configuração para impedir exatamente isso. Ó. Quando que eu vou incluir os detalhes da exception? Então eu consigo configurar aqui e eu busco, né, na injeção de dependência o iHost Environment para descobrir em que ambiente está rodando esse sistema. Eu vou permitir ele lançar os detalhes da exception somente quando for num ambiente de desenvolvimento ou homologação, por exemplo. Quando for produção, não vai vir os detalhes. Então vai ficar um problem details bem menorzinho, tá? E aqui para baixo a gente consegue começar a mapear quais as exceptions que vão ser traduzidas para um status code no formato de problem details. Que é o quê? Por exemplo, exception não implementada, tem alguma coisa perdida lá no código, você está fazendo os módulos lá, você quer colocar para um 501. A HTTP Request Exception deu um erro de comunicação ali de, sei lá, dentro do teu sistema você pode estar
chamando uma outra API que vai estourar uma HTTP Request Exception, ou a sua própria API vai retornar algo do gênero. Você quer retornar 503 serviço indisponível, por exemplo. Isso aqui bem comum, por exemplo, em sistema de microserviços, né? Você tem muita requisição de um lado para o outro, depende de muitos outros serviços, né? E quando for genérico, uma exception genérica que não cair nas opções de cima, aí você quer retornar um 500 internal server error. E em produção, sem dar muitos detalhes. Beleza? Por enquanto é isso. Depois a gente vai cair aqui, tá? Que foi um método que eu fiz para detalhar um pouquinho, tá? Beleza, criamos aqui. Só que agora a gente tem que ir lá no program.cs e adicionar aqui, né? Então, builder.services.add API problem details. Adicionado. E eu tenho que adicionar também aqui no app.use problem details. Que aqui eu tenho que dar um Ctrl ponto e importar aqui da biblioteca. Aí sim eu injetei aqui no mecanismo de injeção de dependência e estou colocando no pipeline dos middlers, né? Adicionei um middler ali, que é usar o problem details no pipe, né, das requisições ali mesmo, tá? Vamos rodar aqui e vamos produzir aquela exception que a gente tinha antes de cadastro. Beleza. Vamos execute, né? Olha só. Já está no formato problem details por causa que aquela biblioteca fez para mim. Aqui o type está explicando o que é o 500. O title internal server error, status 500. Detalhe, ele deu um erro ocorreu enquanto salvava int changes, veja as inner exceptions, né? E aqui, como eu estou no ambiente de desenvolvimento, ele colocou exception details. Tá vendo que isso aqui entrega muita coisa, muita informação. Então talvez para o ambiente de desenvolvimento seja interessante mesmo, né? Mas nunca para produção. Vamos mudar a nossa variável aqui de ambiente. Aqui, ó. Vamos pôr para production. Vamos simular que a gente está em produção. Vamos lá. Execute. Olha só. Não entrega absolutamente nada. E não tem que entregar mesmo, tá? No máximo podia ser um detalhamento, alguma coisa assim, se eu quiser entregar para o usuário. Tá, André, mas putz, se eu tirar essa configuração, como que eu entrego um pouquinho de detalhe para o usuário? Se eu tenho controle do que se for uma exception que eu produzi. Porque muitas vezes a gente quer estourar uma exception de domínio, por exemplo, né? Vamos supor lá, produto não existente exception. A gente é uma exception nossa, né? E daí, nesse caso, eu queria colocar os detalhes. Como que eu faço? Aí você trabalha na customização do pacote ali, né? Deixa eu voltar aqui a variável de ambiente para development. Beleza. Ó, é exatamente o que eu tinha comentado esse código, ó. Vou descomentar. Eu criei um método aqui que é o map exception to status code with message. O que é isso? Eu quero mapear uma exception para um status code, só que com uma mensagem um pouquinho mais detalhado, mas somente para aquelas exceptions que em algum lugar do meu código eu quero, elas estão sob meu controle. Aqui é só um exemplo, não necessariamente essa aqui está sob meu controle, mas aqui você colocaria a exception que você quer, entendeu? E aí você ia colocar o status code que você quer, né? E o que eu fiz aqui, né, nesse método, né? Basicamente é um método de extensão, assim como esse map to status code também é. Só que esse aqui é padrão da biblioteca, esse aqui fui eu que criei. Então eu estou fazendo um mapeamento, exception, details, e aí no caso o que eu faço? Eu crio
um problem details do tipo, ó, status code problem details, beleza? O que é isso aqui? Ele é uma implementação que herda de problem details, assim como a gente fez do custom lá, só que ele é meio que uma facilidade para você já ir passando um status code e ele criar para você. Então eu passo o status code, que é o que foi passado aqui em cima, e o detail eu passo a exception.message. Então se você estourou lá uma exception falando cadastro não encontrado e passou o texto da exception, o ID ou o cadastro desse produto não foi encontrado na base de dados. O que vai cair no detail do problem details é exatamente a mensagem da tua exception que você estourou. Então vamos fazer um teste aqui com o argument exception, por exemplo. Vamos lá, vamos pegar um endpoint aqui. Controllers. Vamos pôr em qualquer um aqui, ó, no obter categoria aqui mesmo. Vamos forçar a barra aqui, tá? Throw new exception, argument exception, teste de exception customizada com problem details. Tá no endpoint de obter todas as categorias. Vamos rodar. Claro que essa exception podia ser lançada em qualquer parte do seu código, nas outras camadas, não precisa ser só na API, né? Só a configuração aqui que está na API. Então aqui, ó, obter. Olha só. O que aconteceu? Badge request 400. Olha onde foi parar o detail. Teste de exception customizada com o problem details. Exception details apareceu aqui porque eu tirei, já não estou no ambiente de produção mais, né? Estou no ambiente de desenvolvimento, e aqui ele mostra toda a stack trace que aconteceu do estouro da exception, né? Acho que desse assunto tá ok, tá? Então, o que a gente viu aqui? Como que é o funcionamento padrão, os tipos de retorno padrão que já estão nesse formato problem details, como que a gente cria um problem details customizado, com jeitos de retornar e também aí como tratar exception através do pacote, tá?